Seminário internacional realizado em Brasília discutiu as transformações do campo entre 1990 e 2015. Segundo o relatório de desenvolvimento rural, nesses 25 anos, dos 60 países analisados, 32 tiveram crescimento na produtividade agrícola. Nesses 25 anos, o relatório de desenvolvimento rural do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário, entidade que financia projetos no setor ao redor do mundo, apurou as mudanças em 60 países. Desse universo, 32 países apresentaram aumento da produtividade agrícola e redução da pobreza rural. Na América Latina, 16 países estão nesse grupo, incluindo o Brasil. O Brasil, quando comparado a outros países da América Latina, e como foi mostrado aqui na apresentação, ele começou em 1990 com níveis de pobreza superiores à média regional. Mas, a partir dos anos 90, esta parte teve redução de pobreza extremamente rápida, comparando com a média regional, estando neste momento numa situação, aliás, segundo a análise do relatório, estando naquela análise, no momento presente, com níveis de pobreza muito menores que a média regional. O relatório de desenvolvimento rural do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário revela que o Brasil apresentou um aumento da produtividade agrícola e uma redução da pobreza no campo a partir da criação de um conjunto de políticas públicas. Nitidamente do relatório é que para promover a inclusão deve haver decisões. E o Brasil tomou decisões nessas 2 décadas. Ele criou políticas estruturantes, como a questão da energia elétrica, a questão do acesso a serviços básicos como habitação, infraestrutura de transporte, e também criou políticas sociais. O ministro do Planejamento destacou o Brasil como referência no mundo na área das políticas públicas para o enfrentamento da pobreza rural. O Brasil é mais um exemplo, do que propriamente um tomador de recursos. O Brasil tem muitas experiências nessa área e as nossas políticas nessa área são sempre tomadas como exemplo em outros países. O Ministério do Planejamento está preparando uma proposta de demissão voluntária para servidores públicos do Executivo Federal. A intenção é economizar cerca de R$1 milhão por ano com a redução na folha de pagamento. O programa de demissão voluntária é mais uma estratégia do governo para fechar o ano dentro da meta. O plano é que as contas fiquem negativas em até R$139 bilhões, mas mesmo com o teto de gastos sendo ajustado, conforme a inflação e a aprovação de reformas de ajuste fiscal, parece que o Brasil vai estourar o orçamento. O PDV pretende economizar cerca de R$1 milhão por ano, já que o governo vai reduzir os gastos com a folha de pagamento. Para incentivar o desligamento, o governo vai dar uma indenização correspondente a 125% da remuneração do servidor na data da demissão, multiplicado pelos anos trabalhados no serviço público. Os servidores também vão poder reduzir a jornada de trabalho com remuneração proporcional. Ao invés de 8 horas diárias e 40 horas semanais, os servidores podem optar por trabalhar 6 horas diárias e 30 semanais, ou trabalhar 4 horas diárias e 20 semanais. Neste caso, o servidor terá o salário cortado na mesma proporção da redução da jornada de trabalho. Nos últimos 3 anos, o gasto com servidores acabou aumentando mais do que o Brasil produz, proporcionalmente falando. Isso porque, em tempos de recessão econômica, a queda do produto interno bruto e, por consequência, fica mais difícil manter os salários do funcionalismo público. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garantiu que a medida pode dar fôlego para o orçamento da União nos próximos anos. Você acompanha agora as notícias da nossa região que foram destaques na semana. E você fica agora com as notícias da nossa região que foram destaque nesta semana. Seleção brasileira de basquete feminino se prepara para a Copa América nas quadras de Pindamonhangaba. Antes de ir para a Argentina, as meninas ainda farão 2 amistosos contra a Angola. Os jogos vão acontecer no dia 1 e 2 aqui no ginásio do João do Pulo. Um projeto de leitura elaborado por um pindamonhangabense tem sido compartilhado por pessoas do Brasil inteiro. A ideia do projeto é criar um ciclo de leitura. Uma pessoa deixa o livro em um local público para alguém encontrar, ler e esquecer novamente, para que outra pessoa possa redescobri-lo. O que o senhor acha disso? Acho é a Bíblia Sagrada. É um livro, livro dos livros. Não pode levar não, tem que deixar aqui? Pode levar. O senhor quer levar para casa ler? Quero, que bom. Puxa!
No período de férias, escolas particulares e até bufês de festas oferecem opções de lazer para crianças, garantindo uma programação divertida e de descanso. A colônia surgiu quando a gente percebeu que a estrutura do buffet é uma estrutura muito cara, muito grande para ficar parada toda a semana. As festas do buffet normalmente acontecem aos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Então a gente ficava com os outros dias livres. E quando chega nas férias, as crianças já não têm mais o que fazer, as mães já estão enlouquecidas com eles em casa, surgiu a ideia da gente trazê-los para brincar. A gente aproveita toda essa estrutura, você pode ver que estão todos muito felizes lá brincando e também as mães sabem que aqui é um ambiente seguro. E essa brincadeira toda realmente parece muito divertida, dá até vontade de voltar à infância. Mas como fica a situação daquelas crianças que, mesmo em período de férias, precisam permanecer na escola? Então a gente tenta fazer um trabalho diferenciado agora nesse período, onde as crianças se sintam em casa, na casa dos amigos, brincadeiras, sem aquela rotina, então não tem uma programação específica, justamente para descaracterizar a permanência deles no período escolar. Para quem gosta de arvorismo, o Parque Tarundu, em Campos do Jordão, mistura belas paisagens com aventuras. Em Tupi-Guarani, Tarandu significa em estado de graça. E não é preciso muito para entender o porquê não. O lugar é maravilhoso. O parque possui 500 mil metros quadrados e tem para todos os gostos e também para todas as idades. E se você deseja rever essas matérias na íntegra, acompanhe o nosso Facebook, @repórtersetorial. Na última parte da entrevista de hoje, Felipe Guerra está dando algumas dicas de como administrar o tempo com maior qualidade. Acompanhe. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Felipe Guerra, ele é especialista em gestão estratégica de negócios, está nos ajudando aqui a estabelecer a administração do tempo, né? Isso é muito importante, é uma disciplina, né? Porque a gente às vezes se distrai e começa a querer abraçar o mundo com as pernas e a coisa complica. E o senhor dizia lá no primeiro bloco que ia trazer alguns exemplos aí, né? De situações que isso sempre traz uma ilustração. Uma coisa comum que acontece na administração do tempo, na má administração do tempo, é você terminar o dia, olhar para o dia e não entender o que você fez. Não terminei nada. Trabalhei e não terminei nenhum trabalho. Então alguma coisa está errada. Nossa, eu estou o dia inteiro cuidando aqui da casa e quando você olha, não terminou nada. Uma brincadeira comum que nós fazemos é assim, quando o marido chega em casa e fala, olha para casa e fala, nossa, não fez nada, a mulher trabalhou o dia inteiro. Poxa, né? Mas ela trabalhou com coisas pequenas, coisas que são corriqueiras, coisas habituais. Então, o tempo deve ser aproveitado dessa maneira. Às vezes são coisas grandes e são desvalorizadas. Exatamente. Né? Por aquele que chega de fora, acha que ele que carrega toda a cruz da família. Todo fardo, né? Todo fardo, né? Quando na realidade... dona de casa ralou. Não, e o dela é dobrado, né? Às vezes ela trabalha fora e ainda faz a relação de casa e não é reconhecida. Ainda tem que ter bom humor, né? É verdade. Professor, a gente falou aqui do uso da internet, do uso do WhatsApp, né? E hoje tem várias pessoas que têm responsabilidade de negócio que estão nos assistindo e enfrentam uma grande dificuldade com os trabalhadores, né? Que passam lá o dia fingindo que estão trabalhando, mas estão mesmo com a atenção lá no Zap e no computador. O que é possível fazer para orientar, para fazer com que as pessoas sejam produtivas na hora do trabalho? Esse é um assunto muito sério, porque nós estamos vivendo numa época onde o emprego, o trabalho está muito difícil e as pessoas acabam que, por falta de bom senso, não dando valor para aquilo que tem. E depois que perde, não adianta lamentar. Então, eu conheço instituições que não autorizam o uso de celular, é uma ferramenta, é uma maneira, mas nós também temos que entender que o fato de você dispensar uma tecnologia no trabalho é andar para trás, né? Hoje você cria grupos no WhatsApp, você consegue informar várias pessoas ao mesmo tempo, de maneira mais rápida. Ainda seleciona por assunto. Exatamente. Para médicos, para advogados, para professores e manda seus produtos para essas redes, né? Tem gente que fala assim, mas o e-mail também faz isso, mas o WhatsApp é mais simples, ele é mais fácil, mais rápido.
Então, dispensar essa tecnologia eu acho que é muito complicado. Mas aí surge o problema. E as pessoas que não respeitam o horário de trabalho e usam essa ferramenta para outra finalidade. Treinamento. A melhor maneira para a gente conseguir reverter esse processo é treinamento. Conscientização. E criar consciência no indivíduo é muito difícil. Então tem que ser por intermédio de treinamento mesmo. Ele tem que entender a importância que ele tem dentro da empresa. E que se ele está desperdiçando o trabalho dele com outras coisas, ele está desperdiçando o trabalho da empresa. Além desses exemplos que a gente já puxou, o senhor enumeraria algum outro tipo de situação que rouba o tempo das pessoas? Existem vários, né? Uma das coisas que eu sempre escuto, eu conheço pessoas que dormem até tarde. Aí todo mundo fala, não, isso é um problema, isso é um problema, isso é um problema. Depende, que horas ele vai dormir? Às vezes ele vai dormir num horário muito tarde e a produção dele é muito melhor nesse período da noite. Então, às vezes, lutar contra uma facilidade que nós temos uma tendência. É besteira. Às vezes vale a pena você investir nisso. Então, comece a trabalhar mais num período que você tem uma produtividade maior, que você vai conseguir aproveitar melhor o seu tempo. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande na parte da manhã, outras à tarde, outras à noite, e ficam lentas. Então, você se entender, ver qual é a sua facilidade de trabalho, o seu horário, o seu trabalho, qual é o melhor dele, eu acho que isso ajuda muito. Professor Felipe Guerra, eu vejo que o senhor é um homem muito articulado, fala muito bem. Obrigado. Eu imagino que seja até palestrante. Palestrante. Sim. E o senhor tem feito muitas palestras, como é que as pessoas podem procurá-lo e chegar a algum entendimento para o senhor ir numa empresa dessa e demover práticas, detectar primeiro e demover práticas que estariam roubando o tempo das pessoas nas empresas, nas famílias, nas casas. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma empresa de treinamento, chama Felipe Guerra Treinamentos, e nós temos o foco principal em pessoas. Então, o nosso treinamento ele é voltado para grupos de trabalho, para liderança, para desenvolvimento pessoal, e algumas palestras como administração do tempo, cuide melhor da sua imagem, alguns temas desses, e o contato é 12 991 19 4567. Não podemos deixar de perguntar se tem WhatsApp. Tem WhatsApp, pode... É esse mesmo número? É esse mesmo número. E site, tem alguma indicação? O site não, eu tenho uma página no Facebook, Felipe Guerra, que pode agendar por lá também. Esse negócio de site está caindo de moda agora, né? Tá, e é assim, eu tenho uma dificuldade muito grande com tecnologia. Então, eu também, 7 comigo. Sou refratário às tecnologias, mas estou tendo que entrar eu preciso usar, na pilha, né? Usar. O WhatsApp eu resisti o quanto pude, mas agora não deu mais. Também. Professor, muito obrigado pela presença. Foi realmente extremamente produtivo, né, a gente conversar com ele, porque muitas vezes a gente perde tempo à toa com bobagem e diz, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Todo mundo tem tempo e o tempo é igual, como ele falou. 24 horas por dia para todo mundo. É só saber encaixar as coisas no lugar certo. Obrigado mais uma vez, professor. Eu agradeço. E a gente vai convidá-lo a voltar mais vezes, certamente. E nesta edição você viu a história de pessoas da nossa região que superaram praticando ciclismo. O aumento de impostos pode levar à diminuição do poder de compra do consumidor. Tendência de conceito gastronômico ganha espaço no mercado e atraindo cada vez mais adeptos. O governo federal já espera terminar o ano devendo 139 bilhões de reais. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá. Até amanhã. Tchau.